Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu vou fazer uma tag pra vocês. Quem sugeriu essa tag pra mim foi a Dani Messias, leitora querida aqui do blog, e ela viu essa tag no canal da Estela Aquino, minha amiga linda da faculdade. E eu resolvi fazer essa tag agora então, que é a tag Shippers, já que é a semana do Dia dos Namorados. A tag consiste em você falar dos seus casais favoritos ou simplesmente de casais que se enquadram em todas as categorias da tag, e ela foi criada pelas meninas do Sopa Primordial. O primeiro casal é Casal Mais Grudento, aquele que é diabetes. Para esse item eu não consegui pensar em outro casal que não Bella e Edward, de Crepúsculo. Os dois são completamente grudados um no outro. Eu acho que uma cena que define muito bem a relação deles é de algum dos livros, que agora eu já não lembro mais qual, em que eles vão visitar a mãe da Bella e ela fala que ela repara em como os dois estão conectados e na intensidade do relacionamento deles, porque a cada passo que a Bella dá, o Edward, ele acompanha como se ele fosse uma lua gravitando ao redor do sol, e eu acho que isso resume tudo muito bem esse relacionamento deles. Então, só pra também deixar claro, embora eles sejam esse grude todo, eu gosto muito dos dois. E eu sou uma pessoa grudenta, uma pessoa super melosa, então seria hipócrita da minha parte condenar os dois por serem assim. O próximo é Casal que era pra ser e não foi. No caso aqui eu não tenho livro pra mostrar pra vocês, mas o casal que eu escolhi foi o Cyrano de Bergerac e a Roxane. Eu não sei falar o nome dele, porque, enfim, eu não sei pronunciar. Mas o Cyrano, ele é apaixonado pela Roxane, só que ela é apaixonada pelo Cristiano. E o Cristiano, ele pede ajuda do Cyrano para escrever cartas para Roxane. E o Cyrano, ele começa então a escrever para Roxane, declarando todo o amor dele, só que como se fosse o Cristiano. E ela acredita que é o Cristiano. Então dá muito dó, principalmente aí pelo desenrolar da história. E seria lindo se ele pudesse ser feliz com ela então. O próximo é Casal que aconteceu, mas não deveria. O casal que eu escolhi foi de Razão e Sensibilidade. Se alguém não leu o livro, não quer spoilers, pule essa parte do livro, porque pra eu poder justificar todo o meu descontentamento, eu vou ter que contar o final do livro. A minha escolha, então, foi a Marianne Dashwood e o Coronel Brandon. Eu super entendo os motivos da Jane Austen por ter guiado a história para esse caminho. Então a Marianne é a pessoa extremamente emotiva, extremamente sensível, e ela sofre demais por conta dessa característica dela, e ela acaba tendo que aprender a ser um pouco mais racional, um pouco mais sensata, menos emoção, diferentemente da irmã dela, que é o oposto, que é totalmente razão, e que acaba tendo que aprender a abrir um pouco mais o coração dela. Mas eu fiquei tão triste quando eu vi esse final, porque eu era completamente apaixonada pela Marianne com o Willoughby. Mesmo com tudo que acontece na história, com todas as escolhas erradas dele, eu ainda assim fiquei torcendo até o fim pra alguma coisa acontecer e ele voltar atrás e eles ficarem juntos, mas não é o que acontece. Mesmo ele dizendo que é realmente apaixonado por ela, isso não acontece, e ela reconhece que ela foi intensa demais e que ela tem que ser mais sensata, e todo o respeito que ela tem pelo Coronel Brandon se transforma em amor. Mas eu achei tão triste, porque ela tinha tanta intensidade dentro dela, tanta paixão, e de repente é como se aquilo fosse minimizado. E sei lá, por mais que realmente tenha sido uma escolha racional, uma escolha sensata, que provavelmente, se não fosse num livro, eu aprovaria, porque ninguém merece, né, ficar sofrendo por alguém e tal, ainda assim eu achei tão, sei lá. Então a minha escolha, a Marianne Dashwood e o Coronel Brandon. O próximo casal é Casal Mais Bonito, que no caso poderia ser tanto um casal realmente bonito pelas descrições físicas, quanto com uma história bonita. O casal que eu escolhi, eu quase roubei e coloquei em outra categoria junto de outro livro, mas aí eu vi que eu poderia enquadrar nessa daqui, então ele vai ser citado de qualquer forma, eu não poderia deixar de citar. O casal que eu escolhi foi a Cília e o Mark, do Circo da Noite. Os dois aqui, então, eles são mágicos, só que eles são mágicos de categorias diferentes. Enquanto um é um mágico pelo esforço, porque aprendeu os truques e tudo mais, o outro é mágico pelo talento. E eles são aprendizes de dois grandes mestres que são rivais. Eles fazem uma aposta, então, na verdade, né? Eles iniciam uma competição em que um quer provar que a maior magia é pelo talento, enquanto o outro quer provar que a maior magia é pelo esforço, pela dedicação.
E eles criam essa competição, então, em que o Marco e a Cília competem, mas eles não sabem que eles estão numa competição, que eles estão competindo, e toda a magia deles é responsável por criar o Circo da Noite. A questão é que os dois se apaixonam e todas as criações que eles fazem, todas as mágicas que eles fazem, na verdade, são em parceria. Eles fazem um pro outro pra impressionar e encantar o outro. Então é um circo construído pela magia e pelo amor dos dois. E ao mesmo tempo é uma batalha que eles não sabem que eles estão batalhando e só tem um final possível e esse final não é nem um pouco agradável sem eles saberem disso. Então, enfim, eu fiquei completamente encantada quando eu li a história, porque por toda essa questão da magia e todo esse romance entre eles, na verdade o livro ele não é assim romântico visivelmente, não é que ele é cheio de cenas água com açúcar, nada disso, mas eu achei tão romântico, tão lindo, que enfim, eu sou apaixonada por essa história e eu recomendo muito pra vocês. O próximo é Casal Mais Nerd. Nesse caso aqui eu escolhi Michael e Mia, de Diário da Princesa. Na verdade, acho que o Michael aqui que é o nerd maior da história, mas ainda assim só consegui pensar nos dois e é uma série que eu adoro, enfim. O próximo é Casal Romances de Cinema, que merecia um filme. Não vou citar aqui o casal em si, mas o livro que eu escolhi foi Uma Curva no Tempo. Inclusive foi essa categoria que eu falei que eu queria colocar o Circo da Noite também. Acho que são dois livros que mereciam filmes e que eu ia surtar se isso realmente vier a acontecer. Não que tenha alguma indicação de que vai, mas enfim. Eu amei essa história e fiquei completamente apaixonada por ela. Eu acho que ela daria um filme muito bom por toda essa questão das realidades paralelas entre elas. E uma personagem aqui que tem uma história um tanto quanto trágica e de repente um dia ela acorda numa situação completamente oposta ao que ela vivia e fica aquela questão então de o que é verdade, o que não é, as duas coisas são verdades, enfim. E o romance aqui também eu achei lindo pela maneira de como ele se desenvolve, por mais que ele seja previsível, enfim. Com certeza mereceria um filme. O próximo é Casal Ioiô, Vai e Volta. No caso, o casal que eu escolhi foi a Laken e o Will de Métrica. Eu nem tenho memória, na verdade, se eles realmente vão e voltam várias vezes, mas o que a memória que eu tenho é que uma hora eles estão bem, de repente eles não estão, eles estão bem de novo, aí não estão bem. E é todo aquele drama, é aquela coisa de vai e volta, enfim. Então eu achei que os dois se enquadrariam bem nessa categoria. O penúltimo casal é casal sexual. O casal que eu escolhi aqui foi o Rush e a Abby de Amor Sem Limites, porque Jesus amado. Esse livro, ele inclusive me incomodou de tantas cenas assim que tinham entre os dois. Eu não aguentava mais ler cenas assim entre eles, eu queria ver história e não isso se repetindo e repetindo e repetindo. Tem, na verdade, né, cenas assim desde o primeiro livro, mas o primeiro livro elas demoram um pouco mais pra acontecer e tem mais coisas acontecendo, então eu adorei o primeiro livro. Chegou no segundo, eu já fiquei meio, sei lá, descontente com a história. Chegou nesse aqui, eu já cansei de vez e até desisti de ler os outros livros da série, enfim. Abby e Rush. E o último, Casal Amor. O casal que eu escolhi não é um casal fictício e é o Kim e a Cricket Carpenter, autores de Para Sempre. O livro, então, ele é um relato do que o casal viveu e eu fiquei completamente apaixonada pela história. Muita gente não conseguiu gostar do livro porque, como o livro é um relato verdadeiro, não é uma história, não é um romance fictício, os autores eles não são escritores, eles estão contando o que aconteceram com eles. Então você não tem descrições de cenas, passagens romanceadas, não, é algo verdadeiro. Eu acho que foi por isso que me tocou tanto, mas ainda assim muita gente não conseguiu se envolver com a leitura, enfim. E se você for também esperando com relação ao filme, esquece. Eu detestei o filme porque o filme é totalmente diferente do livro em muitos aspectos, pra mim acabou com a mensagem do livro. Enfim, voltando ao casal. Eles se conheceram, eles tinham um relacionamento meio que só por telefone, uma coisa à distância. Ela era de uma família muito religiosa, que acho que os dois são de uma família muito religiosa. E eles acabam casando e poucos meses após o casamento eles sofrem um acidente de carro terrível. E a Cricket é quem acaba sendo mais afetada e ela perde a memória dela dos últimos anos. Ela não consegue lembrar de nada na vida dela que inclua o Kim. Ela esquece completamente de quem ele é. Ela tem memórias de antes da vida dela, tanto que ela sabe quem ela é, mas é tudo que ela viveu com ele, a construção do relacionamento, tudo ela perde. Então o relacionamento deles se perde por conta disso. E todo o esforço que eles têm
pra passar por isso, enfrentar tudo isso. Então é como se ela de repente acordasse casada com uma pessoa que ela não conhece. Ele de repente perde a esposa que ele tinha porque aquela mulher que ele ama não tá mais lá, ela perdeu até parte da personalidade dela, porque nossa personalidade em partes é construída pelo aquilo que a gente vive. E eu achei a história dos dois fantástica, extremamente emocionante, inclusive porque eles honram uma coisa que hoje em dia já se perdeu em muitos aspectos, que é o compromisso. As pessoas dificilmente são comprometidas com as coisas, com pessoas, com trabalho, seja lá com o que for. As pessoas não têm compromisso com as coisas que elas fazem. Isso é algo muito raro nos dias de hoje. E esse casal é baseado completamente no comprometimento. Eles fizeram um voto, eles se basearam nesse comprometimento e eles seguiam a partir disso. Então, eu não tive como escolher outro casal que não esse, porque pra mim eles representam aquilo de mais verdadeiro que pode ter num amor. E, além de tudo, é um amor real, não é um amor fictício. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, beijos a todos e até o próximo vídeo.